Olá pessoal, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir essa aula. Essa é a aula módulo número 8, da frente 1, segundo ano do ensino médio do Colégio Objetivo, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma explicação teórica rápida do assunto polaridade de ligação e polaridade de moléculas, beleza? E aí depois eu vou fazer uma aula de exercícios. Vamos ver se eu gasto uns 15 minutos fazendo essa explicação e mais uns 15 fazendo os exercícios. Vamos ver se a gente consegue fazer isso bem rápido, tá bom? Bom, o que é a ligação covalente? A ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Essa ligação pode ser tendenciosa ou não. O que é isso, professor? Vamos lembrar um conceito muito importante da química, que é o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade. Eletronegatividade, de uma forma simples, é a força com a qual os elétrons puxam os elétrons quando fazem uma ligação química. Toda ligação química consiste em perder elétron, ganhar elétron, que é a ligação iônica. Mas na ligação covalente é o compartilhamento. Mas se um dos dois átomos é mais forte para puxar esse elétron, isso vai dar um desequilíbrio. Vai gerar algo que a gente chama de polaridade da ligação. Ela vai ficar mais polarizada. A palavra polo quer dizer aí essas extremidades. Polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo. E é isso que a gente vai ver. Observe. A escala de eletronegatividade que a gente estudou mostra isso aqui. Fon, cloro, Brisk, pH, numa sequência em que aquele que está mais à esquerda é mais eletronegativo. Então os átomos que estão mais à esquerda são mais eletronegativos. No momento da ligação química, se um que está mais para a direita combinar com outro que está mais à esquerda, esse que está mais à esquerda é mais eletronegativo, tem maior afinidade por elétron, puxa mais o elétron para si, o lado da molécula que ele estiver, o lado da ligação que ele estiver, vai ficar mais eletronegativo. Vamos ver? Bom, existem aqui, a possibilidade de eu fazer a ligação entre dois átomos de cloro. O cloro é um elemento químico halogêneo, ele se encontra na coluna 7A, tem 7 elétrons na última camada, quando faz ligação covalente ele quer ganhar um elétron. Mas veja que coisa interessante, esse cloro quer puxar o elétron daquele para si, e esse cloro quer puxar o elétron do outro para ele. O que acontece? Quando eles compartilham, o fato de serem átomos que têm a mesma eletronegatividade, a mesma força, faz com que esses elétrons sejam compartilhados com igualdade de força, não gerando carga nem para lá e nem para cá. Não vai ficar mais elétron para lá nem mais para cá. E isso é uma coisa bem bacana. Olha, esta ligação é uma ligação covalente, que a gente diz que é uma ligação covalente apolar. Ligação apolar. É uma ligação que não forma polo. Tá legal? Então, sempre que eu tiver dois átomos iguais, essa ligação não forma polo. Beleza? Mas se eu tivesse, por exemplo, o hidrogênio combinando elétrons com o bromo, você vai ver que aqui ocorre uma coisa interessante. O hidrogênio e o bromo têm forças diferentes, eletronegatividades diferentes. Então, o bromo tem mais força para puxar o elétron do hidrogênio do que o hidrogênio tem força
para puxar o do bromo. O hidrogênio quer ganhar, quer ficar com 2. O bromo quer ganhar, quer ficar com 8 na sua última camada. Mas o bromo é mais forte que o hidrogênio. O bromo está aqui, o hidrogênio está aqui. Então, o bromo puxa o elétron do hidrogênio lá para o lado dele. Gerando um desequilíbrio nessa ligação, fazendo com que esse lado do bromo fique com mais elétron do que esse aqui. Então, esse lado a gente diz que formou um polo negativo e esse lado formou um polo positivo. Só isso. E aí, na hora que eu for representar isso com um traço, a gente coloca nesse traço para dizer, o traço é a representação do compartilhamento de um par de elétrons. Para mostrar que esse compartilhamento é tendencioso, eu coloco uma seta que vai do sentido do hidrogênio para o sentido do bromo. Essa seta é um vetor, esse vetor tem nome, é um vetor μ. Esse vetor μ tem o nome de vetor momento de dipolo, ou vetor momento dipolar. Da onde vem esse nome? Toda vez que ocorre aqui uma polarização, você vai ver um polo negativo e um polo positivo. Então formam dois polos, um dipolo. Ah, tá. Esse vetor indica o sentido em que o elétron está indo, o lado para onde ele está indo. Então, de uma maneira bem simplificada, ligação entre átomos iguais é uma ligação covalente apolar. Ligação entre átomos diferentes é uma ligação covalente polar. É só isso que você tem que perceber, beleza? Vamos lá, dando continuidade para a nossa explicação, deixar o quadro branco de novo e começar aqui o seguinte. Você viu a polaridade das ligações. Agora você vai ver polaridade de moléculas. Polaridade de moléculas. Tá. Uma molécula tem várias ligações, não é? Se cada ligação forma um dipolo, você tem que fazer uma somatória desses dipolos todos. Se a resultante der igual a zero, a molécula é apolar. Se a resultante der diferente de zero, a molécula é polar. Vai ter um polo positivo e um polo negativo. Professor, eu não entendi nada que você falou. Nem eu. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais claro, a gente tem que mostrar que molécula é essa. É uma molécula triatômica, é uma molécula de gás carbônico. Eu vou deixar a escala de eletronegatividade aqui em cima, ó, Fon, cloro, Brisk, pH, para a gente lembrar e observar toda hora que a gente quiser. Com a seta para cá, mostrando que os mais eletronegativos estão para esse lado, certo? Entre carbono e oxigênio, carbono está aqui, ó. O oxigênio está aqui. Quem é mais eletronegativo? Ah, o oxigênio. Então, o oxigênio puxa o elétron do carbono, o elétron dessas duas ligações é mais puxado para o oxigênio do que para o carbono. Tá legal. Então, eu vou fazer aqui um vetor. O carbono tem do outro lado um outro oxigênio que está puxando o elétron para cá. Vamos chamar esse vetor de μ1 e esse vetor de μ2. Como a força com a qual esse oxigênio puxa os dois pares de elétrons para ele é igual à força que esse oxigênio puxa para o lado de cá, nós temos uma resultante igual a zero. Se você observar, é fácil de perceber que lado da molécula ficaria positivo, que lado ficaria negativo. Não tem jeito. Uma molécula linear com dois ligantes iguais, nós temos dois vetores que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos.
um anula o outro. A resultante deu igual a zero. A molécula de gás carbônico é uma molécula apolar. Sei! Agora observe essa outra que eu vou fazer aqui, ó. HCN. Esse é o ácido cianídrico. Entre o H e o N, quem puxa mais? Perdão, entre o H e o C, quem puxa mais? O C. Entre o C e o N, quem puxa mais? O N. Se eu chamar esse de Mi1 e esse de Mi2, nós teremos um Mi resultante diferente de zero. Veja que esses vetores eles estão se somando e mandando os elétrons para cá. Então, se eu fizer assim, ó, eu observo que essa molécula ficou com uma polaridade negativa para esse lado e uma polaridade positiva para esse lado. É simples assim. E aí você percebeu, essa zerou, essa não zerou. Essa molécula de cima é uma molécula apolar. Essa molécula de baixo é uma molécula polar. Com um átomo central e dois átomos ligantes, a molécula pode ser linear, como nós fizemos. Se os ligantes são iguais, ela é uma molécula apolar. Se os ligantes são diferentes, ela é uma molécula polar. Agora veja, o caso da água, embora eu tenha três átomos, um central e dois ligantes, se você observar, o oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, o oxigênio puxa o elétron do hidrogênio. Se eu tiver aqui um Mi1 e um Mi2, veja que eles não têm a mesma direção. E eles são vetores que a gente chama de vetores concorrentes, e não... É minha cachorra. São vetores concorrentes, não são vetores contrários. Um não está anulando o efeito do outro. Eles dariam uma resultante para cima, onde aqui eu teria o polo negativo e aqui o polo positivo. Se você olhar essa molécula como um todo, a gente cortaria ela assim e olharia um polo negativo e um polo positivo. O Mi resultante de um sisteminha de forças como esse daria diferente de zero. Portanto, a molécula de água é uma molécula polar. Então, olha, a água é polar. O gás carbônico é apolar. A água é angular. O gás carbônico é linear. Beleza? Então, assim você está vendo. A gente vai olhar para as moléculas e ver a maneira como elas puxam os elétrons. Olhar e observar. Cada ligação covalente polar forma um dipolo. A gente tem que fazer a somatória de todos os dipolos. Se a resultante der igual a zero, a molécula é apolar. Se a resultante der diferente de zero, a molécula é polar. Então, vamos lá? Vou fazer agora o seguinte, ó, uma molécula trigonal plana com os ligantes iguais e uma molécula trigonal plana com os ligantes diferentes, tá? Você já deve estar percebendo. Essa daqui, o flúor puxa do boro, o flúor puxa, o flúor puxa. Se eu chamar de Mi1, Mi2, Mi3... Fazendo a somatória de todos esses dipolos, você vai ter uma resultante igual a zero, porque eles se anulam. Essa molécula é uma molécula apolar. Você vai perceber, é muito fácil. Trigonal plana, ligantes iguais, apolar. Trigonal plana, ligantes diferentes, vai dar uma molécula polar. Então aqui eu tenho Mi1, aqui eu tenho Mi2, hidrogênio perde para o carbono. O carbono perderia lá para o oxigênio. Vamos colocar aqui Mi3 e Mi4, só para a gente ver todos os dipolos. Lá para cima
ficaria um polo negativo, beleza? E aqui para baixo a gente teria uma polaridade positiva. Por que eu faço assim? Porque se a gente pegar essa molécula desse jeito, a gente vai cortar aqui, ó, polo negativo, polo positivo. Então, mais uma vez, molécula linear, ligantes iguais, apolar, gás carbônico. Ligantes diferentes, polar. Trigonal plana, ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, a molécula é polar. Ah, tá legal. Agora, você lembra das moléculas piramidais? Vou colocar aqui o NH3. Ficou um espacinho pequeno, mas deve estar dando para você enxergar aí. Toda molécula piramidal é polar. Por quê? Porque com essa geometria não tem jeito desses dipolos se anularem. Todos eles concorrem entre si. Então, esses dipolos todos somados, Mi1, Mi2 e Mi3, vão dar uma resultante diferente de zero. E a molécula de amônia é uma molécula polar. Beleza? O quadro é pequenininho, eu faço o que eu posso, estou tentando aqui, gravando com o celular e tudo mais, tentando fazer o melhor que eu consigo. Vocês entenderam? Depois eu coloco um resuminho dessa história para vocês, tá? Agora, para finalizar, nós temos as moléculas tetraédricas, quando eu tenho um átomo central e 4 átomos ligantes. Então vamos pegar o metano, por exemplo, o gás metano. E vamos pegar aqui o freon, que é CFF-ClCl. São os clorofluorcarbonetos. Mas vamos fazer aqui HH. Você vai perceber o seguinte: tetraédrica, ligantes iguais, apolar. Ninguém ganha. Não vai ficar um lado positivo, um lado negativo. Que lado ficaria positivo? Que lado ficaria negativo? Na verdade, o carbono puxaria os elétrons de todos os hidrogênios, dando uma resultante entre esses dois aqui, alguma coisa assim, e aí eles se anulariam. Mi resultante igual a zero, molécula apolar. E aqui a gente teria os flúores puxam do carbono. O hidrogênio perde para o carbono. Então, o hidrogênio perde para o carbono e os flúores puxariam. Aqui ficaria um polo negativo, aqui um polo positivo. Mi resultante diferente de zero, a molécula seria polar. Então, pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa que é um resuminho maravilhoso do assunto geometria e polaridade. Quer ver, ó? Vamos lá. Geometria, polaridade. Você vai ver que fácil se você guardar isso aqui, ó. Molécula piramidal e molécula angular. Se for angular ou piramidal, todas são polares. Piramidal ou angular, todas são polares, com exceção de substância simples, porque toda substância simples seria apolar, pelo menos na regra geral. Agora, se a geometria for linear, trigonal plana ou tetraédrica, você vai observar o seguinte, ó. Se os ligantes, que eu vou escrever aqui, ó, ligs são aqueles átomos que estão ligados no átomo central. Então, CH4, os H são os átomos ligantes, o C é o átomo central. H2O,
Os H são os átomos ligantes, o O é o átomo central. CO2, o central é o que está no centro da molécula. Se os ligantes forem iguais, a molécula é apolar. Se os ligantes forem diferentes, a molécula é polar. Então, molécula apolar, aqui molécula polar. Beleza? Tudo bem? É isso aí. Essa foi a parte da teoria. Eu vou gravar uma outra aula só com a resolução dos exercícios, tá bom? Beleza, até daqui a pouquinho.